trabalho primeiro, tá? Vocês fizeram um trabalho na semana passada, eu notei que algumas de vocês tiveram um pouco de dificuldade, né? Tiveram dúvidas, na verdade, ao longo da semana, quando foram fazer a atividade, tá? E então, né, eu vou inverter os papéis para que vocês tenham menos dificuldade ou não tenham dificuldade no próximo trabalho. Eu vou falar sobre o trabalho no começo da aula, para que enquanto vocês assistem a aula, vocês vão conseguir já ir pensando no que vocês vão colocar ali dentro daquele trabalho. Vocês vão ter a oportunidade de anotar alguma coisa para poder responder aquilo que está lá no trabalho, tá? Vai ficar bem fácil, tá bom? Então, eu vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês. Estão vendo a minha tela? Estão, né? Eu estou vendo. Legal. Esse é o trabalho que já foi enviado, atividade 2, tá? Tá aqui, ó, atividade 2. Já foi enviado lá para, né, para a instituição, para que, eu não sei se ela já replicou, já enviou para vocês esse trabalho ou não? Sim. Tá. Então é o seguinte, né? Esse trabalho está pedindo, olha lá, escolha 5 filósofos que lhe chamaram a atenção na aula de hoje. Nós vamos falar sobre os filósofos hoje. Nós vamos pensar um pouquinho sobre como cada filósofo encara a questão da educação, a questão da aprendizagem, enfim, a questão da formação do ser humano. Em seguida, preencha o quadro abaixo, apresentando seus pensamentos e suas implicações para a área da educação. Então, são duas coisas diferentes aqui, tá? Apresentar os pensamentos desses filósofos e quais implicações existem diretas para a área da educação, tá? Eu deixei um exemplo em vermelho aqui, que é para facilitar mesmo para vocês. Esse é o meu exemplo, tá? E aí tem mais 5 linhas embaixo para vocês preencherem, porque são 5 filósofos diferentes, tá? Que eu peço para vocês colocarem nessa tarefa. Então, eu coloquei aqui o nome dele, o Paul Feyerabend, nós não vamos falar dele, por isso eu coloquei aqui, né? Ele é um outro filósofo que é da área de ciência, né? Ele fala sobre a ciência, e ele fala que tudo vale, né? Tudo para ele vale, não é só aquilo que é evidenciado, mas as percepções das pessoas, aquilo que as pessoas acreditam, aquilo que são crenças, ele fala que tudo isso tem que valer como conhecimento, como informação, como percepção humana percebida, tá? Então, todas as perspectivas das pessoas devem ser consideradas no mundo das ideias. É isso que o Paul Feyerabend fala, por isso que ele criou esse slogan, né? Tudo vale. E aí, então, essa ideia, para que ela serve na área da educação? A partir do momento que o Paul Feyerabend fala que tudo vale, olha lá o que acontece com a educação. A educação passa a assumir e aceitar a diversidade de percepções sobre o que se estuda, tá? Ou seja, né, não tem mais certo ou errado, né? Vocês aqui saem com uma percepção, cada um sai com uma percepção diferente daquilo que eu apresentei nessas duas aulas. E nem por isso uma pessoa está correta, outra está incorreta, uma certa, outra errada. Na verdade, são percepções diferentes, são aprendizagens diferentes. Então, se tudo vale, tanto a percepção de um quanto a percepção do outro, tem que ser aceita, né? E é isso que acontece na área da educação. Olha lá. Torna-se aceitável e compreensível que cada estudante tem uma aprendizagem e entendimento diferente dos temas estudados em determinada disciplina escolar. Então, eu coloco o nome do filósofo, algumas teorias, ou a teoria que me chamou a atenção, e na frente, de que maneira isso implica, isso muda, isso mexe com a área da educação, com o processo de ensino, tá? De uma forma geral. E eu vou falar dessas 3 coisas dentro de cada filósofo que eu vou apresentar para vocês hoje. Tudo bem? Tudo bem. Tá, então esse é o trabalho, né? E então vocês têm a oportunidade aí
de ir anotando o nome do filósofo, apesar de ter os slides já, né? Ela deve ter encaminhado para vocês os slides que eu que eu arrumei ainda hoje, né? Hoje eu terminei de montar essa aula. E apesar de ter os slides, vocês têm a oportunidade, então, de anotar o nome, a teoria e alguns tópicos relacionados a como é que isso mexe com a área da educação. Bom, então, apresentado o trabalho para vocês, vou fechar aqui a minha janela e vou avançar para a nossa apresentação. E é aí que nós paramos na aula passada, tá? E o primeiro filósofo, né? Observem que nós vamos do mais antigo para o mais recente, tá? Então, nós vamos falar aqui de, olha lá, 500, né? Mais de 500 anos antes de Cristo ainda, tá? Antes do que a gente considera ano zero, né? Ano 1. E o Pitágoras, né? Famoso, conhecido na área da matemática, ele falava que tudo que existe no mundo existe numa certa quantidade, tá? Então, todo o universo, né, ele respeita, ele obedece regras matemáticas, né? Aí a linha de raciocínio dele aqui. Então, olha lá, o número é o regente das formas, né? É isso que ele fala, que tudo que existe, existe numa certa quantidade. E, portanto, é perfeitamente calculável, né? É isso que a matemática prega, e o Pitágoras, como filósofo, falava. Olha lá, se compreendermos o número e as relações matemáticas, compreendemos também a estrutura do cosmos, tá? A matemática é o modelo para o pensamento filosófico. O número é o regente das ideias. Ele falava que tudo são muito grande. Quando a gente pensa, por exemplo, que a ciência está até hoje estudando a origem do universo, estudando o cosmos, né? Estudando o mundo em que nós vivemos através da matemática, né? A física quântica, né? A física teórica, usam muito cálculo, muita matemática para chegar a uma perspectiva, uma ideia, tá? Então, isso é um pensamento que vem lá de Pitágoras. E no contexto educacional, no âmbito da escola, por exemplo, quando nós vamos falar em avaliação, por exemplo, né, desde muito tempo, se avalia o conhecimento através de quantidades, através de números, né? Vocês têm notas, né, na faculdade, os alunos têm notas, seus filhos aí têm notas na escola, né? É a tentativa do professor de transformar aquilo que os alunos aprendem na escola em uma quantidade, em um número, tá? E aí eu pergunto para vocês, será que é possível dizer, olha, essa quantidade de aprendizagens que eu consegui detectar vale 5. Essa quantidade que eu consegui detectar de aprendizagem de um certo aluno vale 8. É muito distante, né, a representação de um número para aquilo que é a aprendizagem. Inclusive, dependendo do instrumento que eu uso para avaliar a aprendizagem de uma pessoa, eu acabo atrapalhando a forma pela qual a pessoa manifesta o que ela aprendeu, tá? E se eu acabo atrapalhando, então, aquele juízo de valor que eu tenho que fazer para transformar o que os alunos aprenderam em número, em uma nota, em uma quantidade, ele fica extremamente furado, extremamente longe daquilo que é a realidade, daquilo que o aluno realmente aprendeu, tá? Então, essa ideia, né? Tudo que é ideia, tudo que é quantitativo, tudo que é numérico no mundo da educação, tudo que nós tentamos transformar em número, quantificar, mesmo que não seja quantificável, como a própria aprendizagem, né? Que é o exemplo que eu estou citando para vocês, isso vem de uma ideia filosófica, tá? Que lá atrás, né? Quem falou isso, quem pensou nisso foi o Pitágoras, tá bom? Vamos avançando. Bom, depois de Pitágoras, né, mais já lá 551 a 479 a.C., existia um outro filósofo chamado Confúcio. E o Confúcio falava, né, ele sempre dizia para que nós mantenhamos a nossa fidelidade
e a sinceridade como princípios básicos. Então, o Confúcio, ele pensava na sociedade como e nas pessoas, no ser humano, como seres, né, animais relacionados a partir de princípios morais e éticos, tá? E a linha de raciocínio dele era essa, olha lá, fidelidade e a sinceridade são exibidas em tradicionais rituais e cerimônias. Tais qualidades, nessas ocasiões, permitem que a virtude torne-se visível, né? Os outros são transformados pela virtude. A virtude pode, então, ser vista pelos outros, né? A virtude, então, manifesta-se no mundo. A lealdade e a fidelidade têm o poder de transformação. Então, ele falava assim, isso é o famoso educar pelo exemplo, né? Olha, já estou falando para vocês a implicação disso na área da educação. Ele falava que se nós nos apresentarmos para a sociedade, né, em rituais e cerimônias, ele cita aqui, como pessoas que têm lealdade, que são leais e são fiéis, né, e têm essa postura e esse tipo de comportamento, as outras pessoas verão esse comportamento e, naturalmente, também acabarão aderindo a esse tipo de comportamento, né? Esse é o famoso educar através do exemplo, tá? Inclusive, aqui o que ele cita é isso mesmo, é essa relação de parentesco, né? Que esses valores que vão passando de geração para geração. Então, se você pensar, né, em 5 relações, olha lá, o soberano e o súdito. O súdito, ele obedece, ele se comporta como o soberano se apresenta. Então, se o soberano é fiel e sincero, né, esses valores serão carregados pelos seus súditos, tá? Pai e filho, né? O pai se apresenta como modelo comportamental para os filhos, né? Um pai deve ser amoroso, um filho obediente, né? Marido e esposa, né? Maridos, ele coloca aqui, isso, tá? Não é dessa época, isso é de outras épocas. As meninas aí, por gentileza, não fiquem bravas comigo. Os maridos devem ser bons e justos e as esposas compreensivas, tá? Existia, né, essa... Até eu vou falar para vocês, né, há muitas pessoas que pensam assim até hoje. Inclusive, há religiões que pregam isso, né? A gente escuta nos rituais de casamento, se vocês querem saber, né? Outro dia eu fui num casamento de um amigo, né, e eu ouvi o líder religioso, né? Não preciso falar quem era o líder, o que era o líder, mas o líder religioso citou que a mulher tem que caminhar ao lado, né, do marido, como se o marido, como se o homem fosse a principal figura no contexto familiar, como cita aqui o Confúcio, né, nessas relações, né? O irmão mais velho, o irmão mais novo, ele fala que o irmão mais velho, né, é o comportamento referencial para o irmão mais novo, e também a relação entre amigos, né? Quando nós temos amigos que são fiéis e sinceros, a tendência é que isso se protele, isso passe para as pessoas, né? E se construi, então, uma sociedade baseada nesses princípios. Então, olha que interessante, né? Para nós isso parece muito simples hoje, né? Até eu emprestei para o meu pai. Meu pai não cursou faculdade, não é uma pessoa tão estudada, mas uma pessoa muito inteligente. E vira e mexe, eu levo alguns livros lá para ele, né, na casa dele, e ele vai folhando, vai lendo. E eu levei um livro de filosofia para ele, né, se familiarizar com essas ideias. E ele virou para mim e falou, nossa, mas isso que está escrito no livro é muito claro hoje, né? Muito lógico para nós, é muito simples para nós, né? Dessa questão, por exemplo, de educar através do exemplo. Mas eu falei para ele, pai, você já pensou isso, pensou nisso, né? Já pensou nessa cabeça, nesse cérebro, nesse sujeito, construindo essa ideia, essa percepção 500 anos antes de Cristo, né? Onde não se tinha recursos nenhum, onde não se tinha internet, não tem acesso à informação, não tem, enfim, não tinha faculdades, não tinha, sabe, nenhum tipo de graduação. Mas olha que interessante, né? E existiam pessoas que conseguiam construir uma linha de raciocínio, um pensamento
interessante que nós usamos até hoje. E se isso foi feito 500 anos antes de Cristo e nós usamos até hoje, esse é o maior indício de genialidade que acho que pode existir, né? É a persistência da teoria, né? Da ideia. Bom, e aí o famoso Sócrates, tá? Em outro momento, olha lá, 469, né? A 399 antes de Cristo, né? Sócrates. Ele já começa a dizer que a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Irrefletida quer dizer sem pensar, né? Quer dizer, sem raciocinar, né? Sem entender as coisas, sem compreender, sem buscar uma compreensão do mundo que o sujeito vive. Bom, e aí ele começa, inclusive, a fazer um questionamento a partir da religião. Então, por exemplo, olha lá, o Sócrates ele fala de um método dialético, né? Para quem não sabe, método dialético significa uma forma de se conceber uma linha de raciocínio em que existe um diálogo, né? Onde a informação vem e volta, vem e volta. É por isso que ele fala que a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Porque irrefletir é unilateral, a informação só vem, ou então a informação só vai. Quando a informação bate e volta, aí é refletida, é reflexo, né? É como no espelho, nós vemos o nosso reflexo. E a partir disso, então, é que ele vai entender que é preciso refletir dentro, ao longo da vida, né? A partir daquilo que acontece. Aí ele vai pensar o seguinte, olha lá. Você acha que os deuses sabem tudo? Aí a resposta, sim, porque eles são deuses. Alguns deuses discordam de outros? Sim, claro que sim. Eles estão sempre brigando, né? Isso ele está se referindo à questão das religiões. Então, os deuses discordam sobre o que é verdadeiro e certo. Imagino que sim, né? Essa é a resposta dele para essa pergunta. Então, alguns deuses podem, às vezes, estar errados? Pode ser também, porque eles discordam entre eles, têm teorias diferentes. Olha lá. Então, os deuses não podem saber tudo. Olha que interessante. Ele leva uma linha de raciocínio baseada no diálogo para derrubar essa premissa básica religiosa da época, tá? Que era de que existiam deuses que sabiam tudo, tá? E para chegar nessa slogan, né, a vida irrefletida não vale a pena ser vivida, o Sócrates falava que a única vida que vale a pena ser vivida é uma vida virtuosa, né? Uma vida virtuosa relacionada, inclusive, ao que fala o Confúcio aqui, na questão dos valores, né? Ah, só posso viver uma vida virtuosa se souber o que é ruim, né? O que é mal e o que é bom. Bom e mal não são relativos, são absolutos. Ou você é bom ou você é mal. Isso acreditava Sócrates. Dessa forma, a moralidade e o conhecimento estão ligados. Então, quando o sujeito questiona e raciocina, quando ele pensa sobre o que está acontecendo na vida dele, ele constrói não só um conhecimento sobre o mundo em que ele vive, mas também um comportamento moral. Ele aprende a obedecer regras, né? A escola, inclusive, né, ela está projetada desde quando surgiu a primeira escola no mundo, quando pensaram em construir instituições educacionais, elas foram projetadas para ajudar os alunos a aprenderem coisas, a construírem conhecimentos, para que eles pudessem, de alguma forma, através desses conhecimentos, conseguir conviver em sociedade, respeitar as regras, né, serem boas pessoas. Não é isso que a gente fala, né? Qual é a função da escola? Formar boas pessoas, formar pessoas de boa índole, formar cidadãos, né? A gente fala sempre cidadãos, mas o que é ser um cidadão, né? Todo mundo é um cidadão, sendo bom ou sendo ruim. Mas a ideia, a premissa básica que vem do Sócrates é essa, de que o conhecimento escolar, a educação, vai levar o sujeito, vai aproximar o sujeito de uma noção maior de moralidade, tá? Então ele fala lá que uma vida inquestionada é uma vida de ignorância, sem moralidade. Por isso a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Então, se eu não vou me aproximar,
né, da moralidade através do conhecimento, essa vida não vale a pena ser vivida. E é inclusive que ele cria essa frase, né, que ultrapassou aí, né, séculos. Só sei que nada sei. E realmente é isso, né? Quando a gente vai ver, vocês vão ver a teoria de Platão daqui a pouco, e a teoria de Platão mostra bem claramente que nós não sabemos é nada, tá? Aliás, o que nós sabemos é nada. E aí vem o Platão, então. Então, o Platão fala lá que o conhecimento na Terra são sombras, né? Esse é a ideia principal do Platão. Como que o Platão chegou, né, nessa perspectiva? Olha lá. O mundo real é o mundo das ideias. Então, muito na filosofia, pessoal, a gente questiona assim, é, como é que eu faço para provar, por exemplo, que eu existo, né? Ah, eu vejo, eu sinto, né? Mas será que essa percepção de ver, sentir, não é uma ilusão, né? Para quem já assistiu o filme lá do o Avatar, por exemplo, né? Ou Matrix, Matrix é bastante interessante, né? Para se pensar isso. É uma ficção científica, obviamente, mas dá bastante a ideia de como nós poderíamos estar vivendo uma vida não real, tá? Enfim. Parece loucura pensar nisso, né? Mas muitas coisas foram loucuras também. Muitas coisas que nós acreditamos hoje e gostamos e sabemos que é real, é verdade, e é confirmado cientificamente, foram tratadas como loucuras antigamente. Só para você ter uma ideia, a primeira ideia de sistema solar que existiu era a ideia de que a Terra era o centro do universo e que o Sol é que girava em volta da Terra e todos os planetas giravam em volta da Terra. Porque falava-se o seguinte, olha a influência da religião. Se Deus criou a Terra, então a Terra só pode ser o centro do universo. Olha lá, uma perspectiva filosófica. Os filósofos não tinham recursos, né, materiais e equipamentos para fazer cálculos ou para, enfim, para sair da Terra para ver lá de cima se a Terra é redonda ou é plana, para ver se o Sol estava girando em volta da Terra, o que estava acontecendo, né? Não se tinha recursos para isso. Então eles pensavam, eles imaginavam, eles construíam essas teorias, essas ideias, obviamente que baseando-se num pensamento lógico. Mas se não fosse um sujeito, né, chamado Copérnico, de dizer, enfrentar a religião, enfrentar, na época, predominantemente a Igreja Católica, né, o cristianismo, e inclusive ser ameaçado de morte, e dizer para o povo que aquilo estava errado, que na verdade era a Terra e os planetas que giravam em volta do Sol, talvez nós estaríamos até hoje achando que o Sol, né, é que girava em torno da Terra, tá? E isso na época era uma coisa aceitável, porque você vê o Sol nascer de um lado da Terra, aí ele se põe daquele lado. No dia seguinte, ele nasce aqui de novo, do mesmo lado, e se põe do outro lado. Então, o que você entende é que o Sol está girando em volta da Terra, tá? É uma coisa lógica também, que levava as pessoas a pensarem nisso. E aí, com essa força da religião, opa, a Terra é o centro do universo, tá? E aí foram descobrir que o universo é muito maior do que só a nossa Terra, do que só a nossa galáxia, tá? Mas isso demorou demais para ser descoberto. E, enfim, e até então o Platão falava que o mundo das ideias é que é o mundo real, é aquilo que a gente consegue pensar. Para ele, o mais real de tudo é aquele mundo em que nós conseguimos pensar, é que nós conseguimos refletir. Nascemos lá, com os conceitos dessas formas ideais nas nossas mentes, né? O mundo ilusório em que vivemos, né, o mundo dos sentidos, contém cópias imperfeitas das formas ideais. Então, ele falava assim que todos nós nascemos com uma... Não é ele falava que nós nascemos, mas, na verdade, nós adquirimos isso ao longo da vida. O ser humano é um ser muito afetivo, ele é sensitivo. Então, as sensações, né, o medo, a paixão, o amor,
a ansiedade, esses sentimentos humanos, segundo Platão, atrapalha a compreensão do mundo. Porque nós acabamos entendendo ou interpretando o mundo em que nós vivemos a partir desses sentidos, a partir dessas sensações, a partir dessas emoções que são construídas humanas. Tem o filme, não sei se já comentei com vocês, mas é bacana vocês anotarem, para quem não assistiu, é um filme bem interessante, que se chama O Doador de Memórias, tá? O Doador de Memórias. É um filme que começa preto e branco, não assustem não, depois dos 15 minutos ele vai começando a colorir, tá? Aí vocês vão entender por que ele vai colorindo. Mas só para vocês terem uma ideia, é uma sociedade construída artificialmente por um pessoal muito rico no mundo, né? Eles ficam cansados das guerras, enfim, do mundo injusto que nós vivemos, da sociedade desigual que nós vivemos, e eles constroem uma sociedade separada, fechada, né? E dentro dessa sociedade, as pessoas nascem e aí tem nascem, mas não é por meios naturais, é por meios artificiais, as pessoas são produzidas, na verdade, para que não se tenha as doenças, então é tudo geneticamente organizado, né, e controlado, e, e as pessoas, depois de uma certa idade, elas ganham uma função na sociedade, então tem um evento na sociedade, uma assembleia, e aí, fulano, né, a criança, né, 12, 13 anos, você vai ser... pedreiro, você vai ser professor, você vai ser, enfim, vai dando as funções da sociedade, para que nessa sociedade tenha um pouco de cada profissão. E uma das profissões da sociedade é o doador de memórias, tá? E o doador de memórias, ele tem como função armazenar as memórias do mundo antigo, do mundo das guerras, da sociedade desigual, da fome, da tristeza, ele tem essa função. Então, um doador de memórias mais velho, ele vai passando as informações, enfim, essas memórias para o próximo doador de memórias. Até que o mais velho morre e sempre vai ter um doador de memórias, né, uma pessoa com essas memórias armazenadas. E todas as pessoas, quando elas saem das casas delas, elas têm que bater a mão numa máquina que dá uma injeçãozinha nelas e, e anula todas as sensações humanas, anula o medo, anula o amor, né? As pessoas não sentem mais nada assim relacionado a essas coisas humanas do que nós estamos falando. E o doador de memórias mais novo, ele começa a burlar esse sistema, ele para de colocar a mão na máquina para tomar injeção e ter as suas emoções anuladas. E aí é que o filme vira um turbilhão de situações lá, porque ele passa a sentir as emoções humanas, ele passa a agir a partir das emoções humanas, né? E o Platão, ele vai dizer exatamente isso. Olha, as emoções humanas, né, são um perigo. Elas guiam as nossas ideias para outros lugares, para outras coisas, que não o mundo real, tá? E aí, então, ele fala lá que tudo nesse mundo é uma sombra, né? É uma sombra da sua forma ideal, da sua forma real, verdadeira, no mundo das ideias, certo? E aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui mais para frente, mais para frente agora, na verdade, né? A teoria da caverna, né? O Platão desenvolveu uma teoria que chama a teoria da caverna. Aí vocês vão entender o que ele chama de sombra. Imaginem vocês que todos nós somos seres humanos e estamos dentro de uma caverna, tá? Vocês podem entender essa caverna como o nosso mundo, como a nossa cidade, talvez a nossa casa, talvez o microsistema onde nós vivemos, né? Lembra da teoria de sistemas na semana passada? O microsistema onde nós vivemos. E essas pessoas, então, elas estão aqui, ó, tá? Elas estão aqui, sentadas. Elas têm uma parede nas suas costas, elas têm pessoas aqui, né? Que estão colocando, né, no alto, né, algumas varetas com
algumas figuras, algumas imagens, né? Então tem aqui parece que é um vaso, aqui um cavalo, né? Aqui um arco, né? E aqui atrás, aqui no alto, né? Atrás ainda da parede tem uma fogueira, tá? Essa fogueira, né? Gera luz, né? Essa luz, ela bate nessas figuras que vão sendo trocadas a cada dia. E essas figuras projetam na parede do outro lado uma sombra, tá? Uma sombra, uma representação daquilo que realmente está acontecendo aqui desse lado. E esses seres humanos, que somos nós, tá? Somos nós, estamos aqui olhando essas sombras. Segundo Platão, pessoal, segundo Platão, essas sombras é só o que nós conseguimos enxergar no nosso mundo, tá? Nós não conseguimos sair daqui desse muro, nós não conseguimos nos levantar e olhar para trás, tá? Enxergar o que está acontecendo aqui, pular o muro, enxergar além da fogueira e de repente ocupar esse espaço aqui em cima, de uma forma a contemplar mesmo, né? A realidade, contemplar o tamanho do universo em que nós vivemos, tá? Então é por isso que ele criou aquela frase, né? Que tudo nesse mundo é uma sombra, né? O conhecimento na Terra são sombras, né? E na verdade, nós não fazemos isso porque nós queremos, tá? Nós fazemos isso porque nós, na verdade, ainda não somos capazes, né? Até certo ponto, de deixar de enxergar as sombras e investigar o que existe além do muro, além da caverna, tá? Essa outra imagem, né, também é bastante interessante. E aí fala aqui, né, nessa imagem do saber racional, né? O que é o saber racional? O saber racional, para que se alcance, né, o mundo, ao nível da filosofia, é preciso que se tenha, então, uma atitude crítica, né? E que o primeiro passo para essa atitude crítica, para que nós comecemos a sair da caverna, é o reconhecimento da própria ignorância, certo? Então, enquanto nós estamos sentados aqui, o primeiro passo é entender que nós só enxergamos sombras. E a partir disso, a partir desse momento, eu só enxergo sombras, então eu começo a me questionar, né? Será que essa sombra é real? Será que ela está numa posição? E se ela estivesse numa outra posição, será que eu veria a mesma sombra, né? E aí, então, o ser humano, o homem, começa a tentar sair da caverna. Ele fica espantado, né? Nesse momento, ele se espanta, ele começa a enxergar algumas coisas que não existiam até então, né? Que só faziam as sombras, e a partir daí ele sai para o mundo e começa a pensar, e começa a raciocinar, e começa a ter uma visão ampla e geral do universo em que ele vive. Isso é o que a gente chama de filosofia, tá? Agora, só para não deixar vocês acharem que escaparam da caverna, né, e nem eu, à medida que nós saímos desse ponto aqui, então eu paro de enxergar as sombras, começo a olhar para trás, pulo o muro, saio da caverna, tudo bem? Saio dessa caverna. Se por um instante, quando eu estiver aqui em cima, fora dessa caverna, eu achar, né, eu parar de entender e eu parar de reconhecer a minha própria ignorância, eu parar de conhecer que eu não sei nada, essa caverna, eu deixo para trás essa caverna, mas eu acabo entrando numa outra caverna, tá? E aí eu vou achar que eu estou vendo o mundo de verdade e, na verdade, eu começarei a ver outro tipo de sombra, e não aquelas mais antigas, mas outras sombras e que me limitam, né, em termos de percepção. Isso, né, essa teoria de Platão na área da educação, isso é fortíssimo, né? Lembra que eu falava na semana passada que nós só vamos conseguir oferecer na escola, nas aulas, para as crianças, para os jovens,
aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Se eu só enxergo as sombras dentro da caverna, muito provavelmente eu vou levar os alunos a enxergarem as sombras também. Por isso eu sempre falo que um dos componentes mais importantes, né, na educação, na escola, é o desenvolvimento da coragem, é o desenvolvimento da audácia para sair da caixinha, para ir buscar informação, para conhecer o mundo, né, para entender outras coisas e jamais esquecer que o que o ser humano sabe do universo, sabe dele mesmo, é insignificante, tá? E só para encerrar esse slide, uma vez eu assisti uma palestra de um professor que hoje é amigo meu, tá? Professor livre docente, e ele falou assim para mim, falou, Ademir, quando eu saí da faculdade, eu achei que eu sabia era tudo. Aí eu comecei a trabalhar na área, isso ele me contando, tá? E eu senti a necessidade de fazer uma especialização, porque eu achei que eu comecei a entender que o que eu sabia ainda era pouco, que eu precisava me especializar na área que eu ia trabalhar e tal. Ele cursou especialização, foi para o mestrado, cursou o mestrado, começou a descobrir que ele não sabia, que ele sabia muito pouco, que ele precisava aprender bastante ainda. Quando ele fez o doutorado, ele descobriu que o que ele sabia era nada, que ele não sabia nada, que o conhecimento que ele tinha perto do mundo que existia de possibilidades para ele descobrir era insignificante, né? O conhecimento que ele tinha era insignificante perto da vastidão que ainda faltava ele aprender. E quando ele terminou o pós-doutorado, a livre docência dele, ele comentou comigo que ele entrou numa crise existencial, porque ele começou a observar, ele começou a entender de verdade que ainda faltava muito conhecimento, muita aprendizagem para ele chegar a ser insignificante. Então, olha a fala de um livre docente, olha a percepção do sujeito sobre o quanto ele não sabe. É a própria teoria da caverna. Os momentos em que ele achou que ele começou a aprender um pouquinho, ele acabou enlaçado por uma nova caverna. Né? Os momentos em que nós deixamos de entender a nossa própria ignorância, reconhecer a nossa própria ignorância, nós entramos numa nova bolha. E aí nós ficamos limitados por um tempo ali dentro daquela bolha, até que o sujeito acorda, ou não, tá? A maioria das pessoas não acordam, não saem da bolha, até que a pessoa acorda, tem um start e fala assim, opa, realmente, eu estou dentro de uma bolha e eu preciso sair. Olha o que fez conosco essa pandemia. Né? Os professores estão tendo que se reinventar, por exemplo, né, para trabalhar na escola. Tirou todo mundo da bolha, tirou todo mundo da bolha. Até então, ninguém queria aprender a dar aula, a trabalhar online, a trabalhar à distância. Tá? Pouquíssimas pessoas estavam preparadas para esse evento. Tá? Ninguém esperava. Né? Foi uma situação que tirou o pessoal da bolha. E a partir daí, cria-se, então, uma nova perspectiva de educação, uma nova perspectiva de ensino, por conta dessa necessidade social. Bom, e o Aristóteles? Né? O Aristóteles, ele vai dizer que a verdade está no mundo à nossa volta. Olha lá que bacana. Olha a lógica, né, dele. Né? Olha lá. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal. Né? Isso é uma linha de raciocínio lógica. E é bacana de se observar que o Aristóteles ele começa a inserir aqui uma coisa que é o raciocínio lógico da ciência, que é o raciocínio lógico baseado em evidência. Então ele só afirma aquilo que ele consegue enxergar, aquilo que ele consegue evidenciar. Todos os homens são mortais. Todo mundo morre. Ora, se eu sou um homem, então eu vou morrer. Certo? Não agora, tá? Não agora, deixa para depois, mas um dia. E aí ele dá o pontapé inicial, inclusive, para a observação, né, na observação dos animais, né, das espécies na natureza. Né, lá. A criatura voa? Sim. Tem pena? Sim e não. A criatura voa? Não. Tem escama? Sim e não.
Olha que interessante. Então, ele começa a distinguir as criaturas, né, os animais, por perfil, por características. E é isso que o Charles Darwin, mais tarde, vai pegar, vai rodar o mundo, né, o Charles Darwin rodou o mundo, analisando diferentes espécies de animais, agrupando esses animais por categorias, por características, por semelhanças e diferenças, e que deu a ele depois a tão famosa teoria, né? Eu tenho o livro dele aqui, inclusive, que é a teoria da evolução, né? Evolução das espécies. E isso também foi um baita de um confronto à religião, tá? Inclusive, eu quero comentar com vocês que o livro do Charles Darwin, né? Deixa eu ver se ele tá fácil aqui. Tá fácil aqui, ó. O livro do Charles Darwin, olha, esse livro aqui, ele parece uma Bíblia, tá? De propósito, tá vendo? Ele tem detalhes, né, metálicos na capa, né? Ele é todo verde, ó, quadradão, assim, como uma Bíblia. Tem um marcador de setinha aqui, ó. E esse livro, né, lá no final, ele me surpreende, porque eu vim lendo esse livro, vim contemplando a teoria, achei bastante interessante, e nada tirava da minha cabeça, porque eu aprendi isso na escola, né? Falei, Charles Darwin não acredita em Deus, né? Ele não gosta, ele não acredita, ele acredita que houve uma evolução das espécies e que não teve um criador para isso. Aí, lá na última página, 554, o Charles Darwin escreve lá nas últimas linhas: há uma grandeza dessa noção de vida, com seus vários poderes, tem sido originada por um sopro do Criador em algumas poucas formas ou em apenas uma. Então, quando ele chega, ele fala da evolução, mas quando ele chega lá, como é que surgiu a primeira célula viva? Ele não consegue explicar. E aí ele recorre também à existência de um Deus. Então, por muito tempo, religião e ciência brigaram por conta da descrição da teoria da evolução. Mas ao longo do tempo, elas começaram a se entender, uma complementar a outra, inclusive o livro do Charles Darwin, né? E eu fiquei na dúvida, eu não sei se isso é parte do original, né? Se a teoria de fato da origem das espécies fala isso no final. Mas o Charles Darwin vem trazer isso. E essa ideia do Darwin vem, né, começou com Aristóteles, antes de Cristo, né? A maioria das pessoas acham que o Darwin, né, teve uma luz e falou, não, eu vou escrever um livro da origem das espécies. Não, existem outras pessoas que faziam isso antes dele, tá? Nicolau Maquiavel, né? Agora saímos da antiguidade, antes de Cristo, e começamos a entrar lá, em 1469 a 1527, tá? Aqui muito próximo, né, do descobrimento do Brasil, né, que fala-se, data-se aí perto de 1500, né? Os fins justificam os meios, olha que interessante. E aí já começa, então, a ter uma linha de filósofos que vão dizer que não necessariamente o ser humano tem que ser moral, tem que ser ético, né? E que uma vida, de repente, não tão moral e não tão ética pode valer a pena, tá? Olha lá, o sucesso de um Estado ou de uma nação é o fim supremo. Quem quer que governe o Estado ou a nação deve lutar para assegurar a sua própria glória e o sucesso do Estado. Então, o sujeito ele não luta só pelo bem comum, ele luta também por ele, né? Pela glória dele, né? Particular, específica. Então, o Maquiavel começa a observar que existe uma questão da individualidade dentro das relações humanas, tá? Especialmente na política, especialmente nas relações de poder. A fim de realizar isso, ele não pode ser limitado pela moralidade. Olha lá, não pode ser limitado pela moralidade. Ele precisa fazer aquilo que tem que ser feito, seja isso moral, ético ou não, né? Então, o Maquiavel vem trazer essa ideia. E isso, gente, isso está embutido na nossa sociedade, né? Eu vou dizer para vocês, seguramente, que a maior parte das pessoas pensam como Maquiavel.
e não necessariamente como o Confúcio, né, que prega a questão dos valores, né, que uma vida que não seja moral e ética não vale a pena ser vivida, né? O Maquiavel fala o contrário. Conhecimento é poder, né? E aí a gente começa a entrar um pouquinho na área da ciência. E antes de falar dele, já vou até comentar com vocês. Hoje na escola, o que se ensina, o que se transmite na escola, inclusive as metodologias utilizadas pelos professores, os conhecimentos utilizados pelos professores são científicos. O que nós aprendemos na faculdade é acadêmico, é científico. E nós vamos transportar isso para dentro da escola e transmitir lá para os alunos, de forma científica. O conhecimento que eu vou transmitir para os alunos, que eu vou tentar ajudar os alunos a construírem, também é baseado em evidência, também é científico. E a ciência atual que nós usamos hoje, ela é considerada uma ciência cartesiana, uma ciência de René Descartes, né? Que eu vou falar para vocês mais para frente. Não sei se é o próximo já. Não. Mas antes do Descartes, existiu Francis Bacon. Francis Bacon é que começou a falar que para que se valesse, né, um conhecimento, para que o conhecimento pudesse ser considerado, havia necessidade de se evidenciar, tenho que provar, tenho que mostrar, tenho que comprovar isso através de experimentos, enfim, através de outras coisas. É por isso que ele cria aqui, olha lá, a melhor prova é a experiência, tá? E aí ele vai dizer, então, que conhecimento é poder, né? Ele fala que quem tem o conhecimento também tem poder, né? Saber é poder. Por que saber é poder, pessoal? Olha que interessante isso. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Quando eu ensino algumas coisas para eles, eu falo assim para eles, falo, estão vendo? Agora, daqui para frente na vida de vocês, não dá mais para dizer, eu não sabia, né? Tem gente que erra, que faz as coisas errado, né? Porque não sabia, né? Por falta de conhecimento. Mas à medida que nós aprendemos as coisas, à medida que nós conhecemos as coisas, nós ganhamos poder, poder de fazer as coisas da forma mais adequada. E aí eu falo para eles, então agora daqui para frente não dá mais para dizer eu não sabia, vocês sabem agora. Se não fizerem, se não atuarem, se não agirem da forma, né, como nós entendemos que seja adequada, legal e moral e ética, é porque vocês quiseram não agir dessa forma, e não porque não sabiam. Né? É uma forma de transmitir a responsabilidade pela aplicação do conhecimento para os alunos, tá? O conhecimento científico ergue-se sobre si mesmo, né? Ele fala que conhecimento científico é uma coisa importante. Ele avança firme e cumulativamente, né? À medida que se produz ciência, as coisas vão se acumulando, né? Alguém descobre um item, outro descobre outro, e aí o bolo de conhecimentos científicos vão aumentando, né? Descobrindo leis e tornando intervenções possíveis, porque tudo que nós fazemos na prática, inclusive na escola, é baseado em estudos, né? Então, qual a melhor maneira de se transmitir uma informação para os alunos, enfim, num certo conteúdo na escola, numa certa disciplina? É a metodologia ativa. Ótimo. Por que é metodologia ativa? Existem construção de conhecimento, existem leis, existem pesquisas, dados, informações que nos levam a entender e nos mostram que as metodologias ativas são importantes, são interessantes para o desenvolvimento de determinadas aprendizagens. Ele permite que as pessoas façam coisas que não poderiam ser feitas, tá? Saber, conhecer, dá ao sujeito o poder. E quem tem o saber, quem tem o poder, leva vantagem sobre quem não tem o poder. Vou dar um exemplo simples, né? Relacionado à política, né? Houve um tempo, não sei se vocês se lembram, né? Que os Estados Unidos, né? Como é que eu vou dizer? Foi acusado de supervisionar ligações de líderes políticos de outros países, né? Como, por exemplo, a ligação de um presidente para o outro. Porque quando ele tem o conhecimento, quando ele tem informação do que os políticos estão conversando, né?
por trás das câmeras, por trás das redes sociais, ele ganha o privilégio de fazer a jogada certa, de oferecer o que vai valer a pena, né? E para que ele consiga, né, alcançar os interesses dele. Então, conhecimento é poder, tá? Isso não é só no ramo da política, em todos os sentidos, tá? Conhecer é poder. Vocês querem ver uma coisa, uma situação de poder, de fato? Quando eu falo assim que, se eu mudar o slide e falar assim, pessoal, é cientificamente comprovado, experimente fazer isso numa sala de aula com jovens qualquer dia. Comecem a aula assim, é cientificamente comprovado. Quando você disser essa frase, é cientificamente comprovado, a orelha dos alunos vão abrir, tá? O cérebro dos alunos vão, né, se ligar, vão ficar atentos, porque eles estão preparados para acreditar que aquilo que você vai dizer é verdade. E aí, logo em seguida, você inventa uma mentira, tá? Só para ver o que acontece. Depois você desmente, obviamente. Mas para você entender, tá? Que conhecimento é poder. E a ciência construiu essa ideia de que ela é o conhecimento. E se ela é o conhecimento, então ela é o próprio poder. Por isso que toda vez que alguém levanta e diz, é cientificamente comprovado, nós já vamos acreditando antes que o sujeito tenha dito a frase final, tá? Bom, aí o Thomas Hobbes, né? O Thomas Hobbes também é um filósofo bastante famoso e ele fala que o homem é uma máquina. Fala 1588 a 1679. Nada sem substância pode existir, né? Então ele parte disso, né? Substância para ele é o que compõe tudo, né, no mundo, o que compõe o material, né, a mesa, a parede, o ferro, enfim, tudo que é objetos, né? Muito se buscou na filosofia, na física antiga, tá? Do que o mundo, do que tudo no mundo era composto, né? Acredita-se até hoje numa partícula única. Inclusive, a resposta para isso é o átomo, né? E hoje a física quântica já consegue dividir um átomo em quarks, né? Já consegue dividir um átomo em outras partes menores do que ele ainda, tá? Muito menores do que ele. Então, acredita-se que exista uma única, né, molécula, uma partícula, tá? Pode ser atômica, não, mas que componha tudo. Então, tudo no mundo, desde o tecido humano até as paredes, a mesa, tudo que existe no mundo tem que ser composto segundo essas ideias, né? Especialmente, nós estamos falando do Thomas Hobbes. Tudo no mundo tem que ser composto por esse elemento. E se o ser humano é composto, né? Olha lá, olha lá, então tudo no universo é físico, né? O ser humano é, portanto, inteiramente físico. Se o ser humano é físico, assim como uma mesa, uma parede, e é composto pelas mesmas partículas que elas, então o ser humano, o homem, é uma máquina, tá? Essa é a conclusão do Thomas Hobbes. E tratar e pensar o homem como máquina tem implicações sérias na educação, tá? Vocês, não sei se já estudaram um pouquinho da história da educação, mas na história da educação houve momentos em que as crianças eram encaradas como adultos em miniatura, eram adultos menores. Então, elas tinham que se comportar como adultos, tinham que se vestir como adultos, no entanto, eram crianças, tá? Não se admitia que um ser humano, mesmo que fosse uma criança, uma pessoa menor, tivesse comportamentos distintos dos adultos, né? Então, essa era a ideia do Thomas Hobbes, né? E isso implicou por muito tempo. Até hoje, acho, nós tratamos, né, os nossos alunos, as nossas crianças, por muitas vezes, como adultos em miniatura, e não como crianças de fato, né? Como sujeitos que estão numa fase de desenvolvimento, que têm sensações, emoções, percepções distintas de todo o resto do mundo. E aí chega o René Descartes, então, que esse é o que nós chamamos de pai da ciência, né? Ele é quem criou o método científico, apesar de ter lá o Francis Bacon, que eu já comentei com vocês.
mas ele é o sujeito que vai dizer que tudo no mundo tem que ser evidenciado, né? E ele vai dizer, inclusive, que o pontapé inicial para se iniciar essa pesquisa, né, uma busca pelo conhecimento, é a dúvida. Ele fala que a dúvida é o começo. Então, lá, é necessário que ao menos uma vez na vida você duvide, tanto quanto possível, de todas as coisas, né? Então, é nesse ponto que ele fala que o ser humano começa a buscar informações, começa a buscar e a produzir conhecimento. E ele fala que, inclusive, é só a partir desse momento é que o sujeito vai existir, porque ele só existe se ele pensar. Então, penso, logo existo. Tá? Essa é a linha de raciocínio usada pelo René Descartes, isso em 1500, né, 1650. Mas o que é isso que sou? Né? Sou uma coisa que pensa. Então, se eu sou uma coisa que pensa, eu só existo pensando. Essa é a perspectiva do René, tá? Olha lá. Ao usar o método da dúvida, né, a única questão que Descartes pode definitivamente responder é se ele pensa, tá? Isso não lhe permite provar a existência do seu corpo ou do mundo exterior. Olha lá a questão filosófica básica que eu falei para vocês. Prova que você existe, né? Prove que você está aqui, né? Que vocês estão aí, na verdade. Aqui não, aí. Prove que esse momento que nós estamos aqui vivendo é real, né? E o René Descartes disse que a única questão que ele consegue responder é se ele está pensando ou não. E apesar de ele estar pensando, ele não consegue dizer, mesmo pensando, se o que ele está pensando e o que ele está vendo, o que ele está sentindo e percebendo é real, tá? É verdadeiro, né? No mundo que nós vivemos aqui. Muito, muito, como é que eu vou dizer? É difícil, né, da gente conseguir assimilar isso. Não é só assimilar, é acreditar mesmo, né? Mas é uma realidade. Se a gente começar a parar para pensar, só entender de fato que é assim mesmo que nós vivemos, tá? John Locke, o conhecimento de nenhum homem pode ir além da sua própria experiência. E John Locke vai dizer que o mundo em que nós vivemos nos influencia, e nós falamos disso na semana passada. Em educação, lembra da teoria geral dos sistemas? Cada sujeito absorve o ambiente e também influencia as pessoas e as coisas que estão dentro desse ambiente, desse microsistema. Então, o John Locke fala que tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós somos, é fruto das nossas experiências. E eu falei isso também na semana passada. Teve um autor, né, o Mauro Betti, que na tese de doutorado dele, ele escreveu: nós somos frutos das nossas experiências vividas. Olha que interessante isso, tá? E realmente, né, o que em nós é nosso, né? O que em você é seu, realmente. Lembra da minha pergunta para você? O que em você foi você que produziu, né? Não é de ninguém, não veio de nenhum outro lugar. E o John Locke é certeiro, e vocês acham que isso é de agora? É nada, olha lá, 1632. Mas ele fala que tudo em nós é oriundo, é fruto das nossas experiências, tá? Inclusive, a teoria se constrói, né? É como uma tábula rasa, né? Ele fala da tábula rasa. O ser humano só absorve as experiências e grava e armazena nessa tábula e constrói essas teorias, então. E aí, isso casa com a teoria da caverna, né? Do Platão, né? O que nós enxergamos são sombras, porque nós estamos influenciados e envolvidos pelas nossas experiências, segundo John Locke, pelas nossas emoções, né, nossas sensações, segundo Platão. Então, tudo isso nos faz sermos o que somos, sermos como somos, tá? Voltaire vai dizer que a dúvida não é uma condição agradável, mas a certeza é absurda, né? Eu acho fantástica essa frase aqui, né?
E vai ao encontro também com a teoria da caverna do Platão, que vai dizer que quando nós perdemos a consciência sobre a nossa própria ignorância, né, esse é o momento que nós entramos numa nova caverna, né, e passamos a enxergar meras sombras dessa nossa ignorância. E para ele chegar nessa ideia, né, de que a dúvida não é uma condição agradável, mas a certeza é absurda, ele pensou no seguinte: todo fato ou teoria na história foi revisto em algum momento, tá? Então, toda ideia ou teoria pode ser desafiada, né? Não nascemos com ideias e conceitos prontos em nossas cabeças, né? Nós absorvemos ao longo do tempo. Então, toda ideia ou teoria pode ser desafiada. Se toda teoria pode ser desafiada, como é que eu posso ter certeza de alguma coisa? Então, ele fala isso, que a certeza é absurda. Não dá para ter certeza de nada, tá? Ainda eu brinco, às vezes eu brinco, né, na casa da minha sogra aqui, às vezes começam a conversar sobre coisas lá que ninguém sabe nada. Ah, eu acho isso, a outra, eu acho aquilo, eu acho. E vira e mexe, eles me perguntam, eu falei, aí, o que você acha, Ademir? Aí eu viro e falo assim, eu acho que todo mundo devia aprender a falar, não sei. Acho que a expressão, né, não sei, na maior parte dos momentos em que nós tentamos explicar as coisas, talvez dizer não sei seja a posição mais sensata que possa existir para um ser humano, né? Se ele não sabe, acho que essa é. Ah, eu acho, e aí fica todo mundo relatando as sombras, né? As sombras que eles estão vendo. Ah, eu acho isso. Ah, eu acho aquilo. Eles vão contando como são as sombras. Mas a verdade ninguém descobre, porque ninguém assume a própria ignorância. Ninguém assume que não sabe. Eu não sei. Nós podemos investigar. Vamos procurar? Vamos ligar para alguém que saiba? Vamos, enfim, tá? Essa é a questão do Voltaire. E o Rousseau, né? O Rousseau vai dizer que, olha que forte isso já mais perto de nós aqui, em 1712, né? Na era mais moderna já. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado, né? E aí eu vou chamar a atenção de vocês, vou fazer algumas provocações aqui, no sentido de vocês pensarem na escola, né? O que é a escola? A escola mantém os alunos acorrentados ou não? Eu não posso fazer o que eu quero na escola, eu não posso, os alunos não podem sair a hora que querem, os alunos não podem é, fazer o que bem entendem, da forma como bem entendem, eles são mandados a todo momento. Então, onde está essa noção de liberdade, né? Será que nós somos acorrentados o tempo todo, né? Ah, professor, mas a sociedade tem regras, né? A escola tem que ensinar isso. Tudo bem, temos que preparar os alunos para a sociedade. Mas será que nós poderíamos, em algum momento, termos uma sociedade, né, livre? E aí, o Jacques Rousseau vai dizer isso, né? Mas isso só para nos atentar de que, na verdade, a ideia de liberdade ela não é ilusória, mas ela é relativa, tá? Nós sempre dizemos que a liberdade em diferentes contextos ela é relativa. Ela depende de determinados fatores, ela depende de determinadas condições e situações. Olha lá. O homem no estado de natureza é fundamentalmente bom. Quando a ideia de propriedade privada se desenvolveu, a sociedade teve que criar um sistema para protegê-la. Então, o homem tem que criar um sistema para proteger aquilo que é dele, né, no mundo, aquilo que ele comprou, aquilo que o pedaço de terra, a casa, enfim. Esse sistema evoluiu como leis. Então, criaram-se leis, porque para que um sujeito não invadisse o espaço do outro, para que o sujeito não pegasse o que é do outro. E essas leis, vinculam as pessoas de forma injusta, né? E por isso ele fala que então, né, o homem nasce livre, né? Nasce livre porque quando surgiu o homem não existiam tantas regras, tantas leis, né? E agora está por toda parte acorrentado porque está à mercê dessas leis, tá? O homem é um animal que faz barganhas, e aí a gente já entra na era do capitalismo, né? Por isso nós estamos mais na modernidade aqui, falando um pouco da filosofia. E
E a escola também, né? E o capitalismo é uma coisa forte, né? O homem, de todos os animais que existem no mundo, é o único animal que troca, que vende, que compra, né? Que barganha coisas, tá? Que negocia coisas. E a partir do momento que surgem essas ideias, né? De barganhar, de comprar, de vender, esse mecanismo, esse sistema, ele vai perdurar, né? Ele vai durar, né? E vai controlar todas as outras ações humanas, né? Por isso que hoje, no mundo em que nós vivemos, tudo gira em volta do capitalismo, né? Tudo gira em volta do dinheiro, né? A pandemia, os que querem voltar a trabalhar é porque falta dinheiro em casa, né? Então é o capitalismo chamando, e não importa, né? A falta do dinheiro não importa, mas morrer, né? Se arriscar, né? Pegar o corona, né? Contrair o vírus, disseminar o vírus dentro da sua família, não importa tanto. Então, olha como o capitalismo nos controla e nos leva, né, a isso. E na sociedade atual, inclusive, há quem vá dizer, olha, mas não seria possível sobreviver sem dinheiro, né? Na sociedade atual, não, né? Mas fora da sociedade, poderia, né? As pessoas viviam antes disso sem um sistema capitalista, sem um sistema de trocas e vendas, tá? Mas, enfim, a partir do momento que surge esse sistema, nós direcionaremos, né? Teremos as nossas ações todas controladas por consequência desse modelo de relações humanas, tá? Então lá, as pessoas agem por interesse próprio. Com frequência demandamos bens e serviços, né? Nós oferecemos serviços e temos bens. Então, devemos, portanto, concordar em trocar, né, ou vender, para que ambas as partes se beneficiem. Então, o homem é um animal capitalista, né? Vou até acrescentar aqui na fala do Adam Smith, não só que faz barganha, mas é um homem capitalista, hoje, tá? E aí o Immanuel Kant, né? O Kant, ele vem colaborar um pouco com a questão da ciência, né? De como o ser humano produz o conhecimento. E ele fala assim que existem dois mundos, né? Os nossos corpos e o mundo externo, tá? Então aqui tem uma imagem bastante representativa. E ele fala o seguinte, né? Que o sujeito, né? Ele vai, né? Procurar um livro, tá? Para buscar o conhecimento e esse conceito, essas ideias, né? Que estão presentes no livro, adentram o sujeito. Então, esse é o ciclo, né? O sujeito busca, aprende e conhece e se amplia e emancipa. Então, é o corpo, que é o mundo, e o ambiente externo, tá? Então, ele busca no ambiente externo e armazena dentro do corpo. E, na verdade, esse sujeito ele vai criar uma relação do corpo com esse mundo externo. É isso que fala Immanuel Kant. E isso tem uma implicação séria também na escola. De fato, nós vamos, dentro da escola, proporcionar atividades, vivências que são parte do mundo externo das crianças, né? Do mundo externo, porque não são dentro do corpo deles, mas são fora, dentro da sala de aula, dentro da escola, no laboratório, e aí as crianças terão experiências e que, de alguma forma, ajuda a construção do conhecimento que de fato ele vai aprender, tá? Então lá, Immanuel Kant dividiu o conhecimento em intuições, adquiridas a partir da sensibilidade direta do mundo, e em conceitos, tá? Que provém indiretamente de nossa compreensão. Uma parte do conhecimento, tanto da sensibilidade quanto do entendimento, provém das vivências empíricas, enquanto outra parte é conhecida a priori, tá? O Kant vai dizer que uma parte das coisas nós já sabemos, nós já temos, nós já sentimos, tá? E a outra parte desse conhecimento vem do mundo externo, né? É a parte que provém das evidências empíricas. Empirismo é o conhecimento produzido a partir das minhas vivências, das minhas experiências. Isso a gente chama de empirismo,
tá? E ele mesmo vai falar do racionalismo, então, olha lá, os racionalistas acreditavam que o uso da razão, em vez da experiência, leva à compreensão dos objetos no mundo. O racionalista, ele tem um olhar direto para dentro do mundo. O empirismo acredita que o conhecimento provém das experiências do mundo. Então, é o mundo levando o conhecimento para dentro do sujeito, né? É o conhecimento do mundo que entra no sujeito. Então, a condição aqui é unilateral, aqui e aqui em cima também, tá? O racionalismo e o empirismo são unilaterais, tá? Um sai do ser humano e vai para o mundo, né? Porque é o pensar do ser humano para o mundo. O segundo é o empirismo, onde o conhecimento é produzido dentro do sujeito a partir das experiências do mundo. E o terceiro é o que ele acredita, que é o idealismo transcendental. Olha lá, teoria do idealismo transcendental afirma que tanto a razão quanto a experiência são necessárias para compreender o mundo. Então, eu observo o mundo, recebo essas informações e recorro ao próprio mundo para aprender mais, para descobrir mais, tá? E para refletir sobre o que está acontecendo. Hegel, né? O Hegel, ele vai dizer, então, que para a construção dessas teorias racionais, né, que o Immanuel Kant falou, por exemplo, a gente usa três tipos de situações. Um a gente chama de tese. A tese é uma afirmação, pessoal. Antítese é uma ideia contrária, né, diferente da tese. Então, a tese afirma, a antítese nega. E a síntese é, na verdade, a compreensão, a consideração das duas ideias que estão apresentadas aqui. Então, quando alguém pede para vocês fazerem uma síntese, faça uma síntese de um texto. O que geralmente as pessoas fazem? Um resumo, não é? E não é um resumo, tá? A síntese não é um resumo. A síntese é a sua compreensão sobre as duas teorias. Então, eu tenho que apresentar uma teoria, quando eu vou fazer uma síntese, eu tenho que apresentar uma teoria, que é uma tese. Aí eu tenho que apresentar outra teoria contrária a essa primeira, que é uma antítese, é anti a tese, né? É contrária à tese. E aí eu, olhando uma e olhando a outra, eu tenho que concluir, eu tenho que dar o meu parecer. Essa é a síntese, tá? Quando a gente fala assim que o sujeito tem poder de síntese, não é que ele consegue resumir bem as coisas, não. Ele consegue analisar duas ou mais teorias diferentes e tirar uma conclusão, uma perspectiva própria sobre isso, tá? E o Karl Marx é famosíssimo também, né? Especialmente para quem estudar alguma coisa de sociologia, vocês vão ver que o Karl Marx fala que o mundo é uma luta de classes, né? Então, a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Ele fala que existem classes na sociedade, né? Classes econômicas, classes para tudo, né? Divisões da população por perfil. As pessoas se alinham em grupos, olha lá, ele já começa falando isso. Com outros que compartilham dos seus interesses, né, e sociais e econômicos, com aqueles em conflito com seus interesses sociais e econômicos. O status socioeconômico, né, de cada grupo é definido pela relação com a propriedade e meios de produção. Então, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Aí se divide em proletariado e burguesia, os ricos e os pobres. E aí, quando os meios de produção mudam, por exemplo, né, você tem, então, problemas, você tem guerras, né, você tem disputas sociais. E a classe dominante é substituída por outra. Então, a história, né, do homem, né, ele fala assim que antropologicamente, na história do ser humano, sempre existiu essa relação de classes. E aí, as escolas, a educação, tem essa relação de classe, tá? E essa relação de classe, ela é representada, por exemplo, pelas escolas particulares e públicas, tá? Isso é uma relação de classe. Quem tem acesso às maiores universidades públicas
gratuitas. Então, quem vai para a universidade gratuita? A universidade gratuita não era para ser para quem não tem dinheiro para pagar? Quem tem acesso à universidade gratuita são aqueles que provavelmente pagaram as escolas, estudaram nas escolas particulares, e tiveram um ensino muito mais intenso, né, muito mais regrado, que preparou o sujeito para o momento de concorrer a essas vagas, né? Então, a escola também representa a luta de classes. Vocês vão ouvir dentro da escola, não sei se alguém já trabalha na escola, mas vocês vão ouvir muito, já ouvi muito isso. Ah, professor, aquela lá é a classe dos riquinhos, né? Sabe? Os alunos têm essa visão, né? A escola, quando vai separar os alunos por turmas, essa separação ela acaba atingindo, né, o ambiente escolar dessa maneira. Não que a escola tenha, né, os diretores tenham a intenção de fazer isso, mas, por exemplo, quando se separa por notas, olha, vamos colocar os alunos que têm o melhor rendimento nessa classe, né, classe A. Aí os que tiverem menos rendimento, classe B. Os menores, classe C. E aí, quando você vai ver, sem querer, usando as notas como parâmetro, você separou os que têm melhores condições socioeconômicas dos que têm piores condições socioeconômicas. E aí nós vamos descobrir que a aprendizagem está diretamente relacionada com as condições de vida que o sujeito tem. E isso fica muito claro, é muito explícito no ambiente escolar, tá? Nietzsche, né? Nietzsche, olha lá, até 1844 e 1900. O homem é algo a ser superado, né? Ele fala que o homem tem que se autossuperar, né? E para isso ele vai buscar, então, um confronto com a questão religiosa. Tá? Ele fala, o cristianismo diz que tudo nesse mundo é menos importante do que o que está no mundo após a morte. Né? E é isso, né? Após a morte é o que importa, e não agora. Diz também que devemos nos afastar do que parece importante nessa vida e tentar transcendê-la. Então, nos afastar do consumismo, enfim, dos pecados, do capitalismo. Mas ao fazer isso, nós nos afastamos da própria vida. Isso é a percepção do Nietzsche. A ideia de homem no cristianismo nos enfraquece, né? Se ao fazer o que o cristianismo manda, né, o Nietzsche percebe que ele se afasta da própria vida, então ele conclui que o cristianismo enfraquece o sujeito. E além do mais, Deus está morto. Olha só a frase que ele usa aqui, tá? E ele fala que o ser humano tem que se autossuperar. Eles devem transcender essa ideia e começar a pensar, não só de forma religiosa, mas no fundo, no mundo em que o sujeito vive propriamente dito. John Dewey, né, ele fala, somente pensamos quando somos confrontados com o problema. E realmente, o ser humano só produz algo se ele sentir necessidade de produzir aquilo. Com os alunos na escola é a mesma coisa, pessoal. Inclusive, uma das missões dos professores é criar nos alunos, é construir dentro da sala de aula a sensação dos alunos de quererem aprender, a necessidade, eu preciso aprender essa matéria da professora Márcia, porque isso vai ser importante na minha vida. Quando a gente constrói essa sensação de que eu preciso aprender, é natural que os alunos se envolvam com a própria aprendizagem, e aí o processo flui muito bem, tá? Os problemas surgem porque estamos tentando aprender o sentido dos desafios de viver em um mundo em transformação. A filosofia não trata de obter retrato verdadeiro do mundo, mas de solucionar problemas práticos. E os problemas surgem no sentido das tradições que herdamos. Então, somente quando pensamos confrontados, né, com problemas é que nós realmente estamos fazendo a vida valer a pena, segundo Dewey, tá? Pessoal, o que nós tínhamos, né, para conversar um pouco hoje era isso, tá? Eu deixei aqui alguns outros slides para vocês, enfim, são outras teorias, outras ideias, né? Eu quero terminar a nossa aula falando um pouquinho da frase aqui do Paulo Freire. O Paulo Freire também é um filósofo da área da educação brasileiro, né? E
muito reconhecido, por sinal, mundialmente, e ele fala que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender, tá? Então, essa consciência de que nós estamos no mundo enquanto professores, não só para ensinar, mas também para aprender, para discutir, para valorizar as diferentes culturas, para valorizar todas as pessoas, independente das classes a que elas pertençam, e para valorizar todas as qualidades humanas e de uma sociedade que nós julgamos ideal, tá? Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas, né, algumas questões, acho que esse é o momento mais adequado para vocês me perguntarem, para vocês falarem alguma coisa. Imagino que a tarefa tenha ficado mais tranquila agora, mais fácil de vocês fazerem, né? Porque já sabiam de antemão que eu ia solicitar, né? Já deve ter escolhido os seus filósofos favoritos aí, tá? Alguma dúvida? Nada? Quando os alunos não perguntam nada na aula, ou é porque entenderam tudo, ou porque não entenderam nada, né? É tudo ou nada, é 8 ou 80. Espero que vocês tenham compreendido mesmo, tá? Enfim, vocês têm meu contato, tá? Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, gostado do nosso pequeno pequeno contato. Às vezes eu acho que é muito esse ensino à distância, ele é muito unilateral, sabe? Eu fico aqui falando e vocês aí só recebendo, né? E na sala de aula isso seria um pouco diferente, a gente poderia interagir um pouco mais e tal. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado, contribuído com a formação de vocês de alguma forma. E quem sabe a gente se encontra aí em outras aulas, em outros momentos, em outras situações aí, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado pela presença de vocês hoje. Obrigada. Obrigada, professor. Nada. Obrigada, professor. Vocês esperam só um minuto para eu fazer uma chamada aqui? Beleza. Vamos lá. Desliga o microfone. Amanda tá aí? Presente. Beleza. Flávia? Flávia, não? Flávia tá. Aqui. Tá. Gabriela? Eu, presente. Ellen? Eu, presente. Márcia? Eu. Michele? Eu. Patrícia? Talvez ele foi dar um passeio, sei lá. Patrícia não veio hoje, né? Ele é um cavalo inteligente, né, Matheus? Vanderlei acabou de sair, eu vi aí. Kellen? Puta, Kellen de novo? Eu, tá. presente. Tem 2 vezes o seu nome aqui. A Nívia tá aí. Eu. E a Lilian? Eu. Legal. Pessoal, é isso. Tá? Mais uma vez, obrigado. Boa semana para vocês aí. E a gente Obrigada, Professor, a gente se encontra em outro momento. Pois tem não. uma data certa para enviar o trabalho? Não tem, né? Aí vocês podem combinar com a Joyce lá. Vocês chegaram a enviar o trabalho da semana passada para ela ou não? Não, porque ela falou que era para enviar os 2 juntos. Tá, então vamos combinar uma data? Vamos. Escolham aí para mim, vai. Vocês que mandam. Próxima terça. Uma semana só? É rápido? Não, Pode ser assim? pro ano que vem também. Quando vocês têm a próxima aula? Boa ideia, o ano que vem. Quando é que vocês têm a próxima aula? Terça-feira. Já semana que vem? Isso, eu acho que sim. eu acho que dá uns 15 dias, né, ô, Gabi, pra gente entregar. Seria Daqui melhor. 15 dias, não é a próxima aula suas? A próxima aula daqui é terça-feira, professor. Já terça-feira? Não sabia. Já. Nossa.
Bom, eu vou fazer assim, ó. Nós vamos marcar para daqui 15 dias, então. Mas eu sugiro que vocês façam antes da próxima aula, porque na próxima aula, provavelmente, Já vai ter outro. já vai ter outro trabalho, e vocês vão acumulando, tá? Tá bom, então. Mas para mim não importa, receber até semana que vem ou na outra semana, aí é vocês quem mandam aí. Então, Tá bom. fica pro dia 7. Dia 7 bom. de julho. Combinado? Combinado. Combinado, professor. Então tá jóia. Um abração para vocês, meninas. Tchau, Obrigada, tchau. professor. Obrigada, professor. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite.